Primeira Carta de João, capítulo 5. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Senhor, neste momento, Pai, te apresento o Senhor Deus, meu Deus. Ó Senhor, este Brasil. Ó Senhor, nos protege, nos guarda, guarda o teu povo, guarda, Senhor Deus, a tua igreja. Senhor, abençoa, meu Deus, todos aqueles que estão enfermos, doentes, nos hospitais ou nas suas casas, sejam eles curados, em nome de Jesus, para que eles possam, Senhor, testemunhar, te glorificar e te exaltar diante de todos os homens, Senhor. Todas as vezes que alguém acessar este canal e ouvir essa mensagem, Senhor Deus, seja esta pessoa alcançada pela virtude, pela graça, pelo poder desta palavra, Senhor, que é a tua palavra. Ó Deus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Estamos mais uma vez de volta aqui, graças a Deus, em mais um culto virtual. E estamos muito felizes porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Dê uma olhada primeiramente se você está com sua inscrição ativa, e caso não esteja, ative sua inscrição e promova, ou seja, compartilhe, curta este canal. Você que está no Facebook também, compartilhe aí, curta, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma forma de você enviar este canal a outros lugares, a outros lares, a outras pessoas que talvez sejam desviados ou talvez nunca tenha aceitado Jesus, e você venha ganhá-lo, venha ganhar esta alma através deste canal. E a mensagem de hoje, a chave da certeza da vida eterna. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. O meu Deus é santo, para sempre todo o tempo Ele é santo, de eternidade em eternidade santo, santo. O meu Deus é santo, para sempre em todo o tempo Ele é santo, de eternidade em eternidade santo. Ele é santo.
em teu rosto grande desespero. Estou vendo como num espelho. Você grita, você clama, você chora, você geme. Ouço sua voz assim: Deus, tu fizeste promessas pra mim, agora estou na cova. Tu fizeste promessas pra mim, agora estou na prova. E o pior que foram meus irmãos que tramaram contra mim. Deus, confirmastes comigo os sonhos, mas eu fui vendido. No deserto viraram as costas, fiquei esquecido. À mercê da sorte, na sombra da morte, um filho ferido. Às vezes é preciso calar e ficar em silêncio, mesmo quando a vontade é tamanha, faz transparecer a face. Aquela novidade, uma resposta, uma proposta, um escape. Fecha a boca e só glorifica. Não te preocupes, depois Deus explica. Esse mistério é preciso pra Deus exaltado ser. Guarde segredo, só conte pra Deus. Fica tranquilo, o sonho é teu. Deixa que depois o mundo todo saberá. De Deus no firme são as promessas, mas firme que as montanhas são. Cidades, estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Fecha a boca e só glorifica. Não te preocupes, depois Deus explica. Esse mistério é preciso pra Deus exaltado ser. Guarde segredo, só conte pra Deus. Fica tranquilo, o sonho é teu. Deixa que depois o mundo todo saberá. Não te preocupes, depois Deus explica. Esse mistério é preciso pra Deus exaltado ser. Guarde segredo, só conte pra Deus. Fica tranquilo, o sonho é teu. Deixa que depois o mundo todo saberá. Ele é fiel, pode passar a terra, passar os céus. Nunca falhará, suas palavras sempre cumprirá. Ele é fiel, pode passar a terra, passar os céus. Nunca falhará, suas palavras sempre cumprirá. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O meu Deus é santo, para sempre em todo tempo Ele é santo, de eternidade em eternidade santo. Ele é santo, o meu Deus é santo, o meu Deus é santo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ouvimos a guisa de leitura oficial deste culto uma palavra muito especial, palavra produzida pela ação do Espírito Santo na instrumentalidade de um homem de Deus maduro, experimentado em sofrimentos, em dores, exercitado no amor e na comunhão, que de uma forma singela e muito particular traz para nós uma
poderosa mensagem no contexto desta palavra, com muito conforto para aqueles que adotam a autoria joanina dessa primeira carta universal, aceita como tendo sido escrita às igrejas que estavam na região da Ásia, igrejas que ele, João, pastoreou, igrejas que ele, João, viu através de uma revelação espetacular, fantástica, tremenda. Não apenas as evidências internas sinalizam para a figura do decano pastor e de um homem já quase centenário, mas também evidências externas vieram a confirmar que o velhinho João, em torno do ano 90 da era cristã, registrou para nós esta mensagem. Quase 2000 anos são passados, mas ele é novo em sua essência. E nós vamos perceber na reflexão desta noite a contemporaneidade desta palavra, a universalidade desta palavra e a autoridade desta palavra na pessoa de cada um de nós que estamos aqui. Que coisa tremenda é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E João, talvez em função do seu sofrimento de apóstolo, sofreu de tantas formas, inclusive sofreu por ser o único remanescente de uma geração de apóstolos, a saudade dos seus companheiros que partiram antes dele, e só ele ficou. E todos sabem muito bem que nós sofremos a partida dos entes queridos, dos amigos, dos parentes, das pessoas com quem nós temos afinidade. Até esse sofrimento João teve. Verdade que não teve uma morte sacrificial como tiveram todos os outros apóstolos do Senhor. Mas ele foi mandado sim para morrer, mas aprove a Deus poupar a vida de João, digo eu, para nos trazer essa palavra nesta noite. Porque a palavra que nós trazemos aqui será substancialmente a palavra do apóstolo João. Consequentemente, uma palavra de amor. O último versículo lido foi o versículo de número 13 do capítulo 5 dessa primeira carta, chamada de universal e tida como do apóstolo João. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E digo eu, e assim eu creio, que o Senhor colocou na minha mente e no meu coração a palavra nesta noite, trazendo um exercício, um mergulho, uma reflexão na Bíblia Sagrada, que pode perfeitamente ser para nós a chave da certeza da vida eterna. Porque esta palavra que nós queremos compartilhar com vocês, a certeza da vida eterna. João disse: estas coisas vos escrevi, fazendo menção ao texto anterior que ele vinha conduzindo, para que saibais, ou seja, para que tendes a certeza, para que tendes a convicção, para que não reste dúvida concernente à vida eterna. Já começa a clarear um pouquinho ao dizer: e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esse era exatamente o propósito de João ao escrever esta primeira carta, cujo texto áureo é exatamente esse versículo. 1 João 5,13 é o texto central da primeira carta, o texto de ouro. E o propósito do apóstolo ao escrever essa primeira epístola foi exatamente de que o povo pudesse ter a certeza da vida eterna com fundamento na palavra de Deus. Não com falácias, não com suposições levantadas por homens, não com acenos trazidos pela vã filosofia, mas ele tem algo muito mais do que a filosofia da academia, ele tem a ciência do Deus verdadeiro. E o objetivo primário de João era que o povo de Deus pudesse ter certeza da vida eterna. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que conhecem esta epístola e os que não conhecem,
ao lê-la, ou ao ler todo o Evangelho de João, ao ler a segunda, ao ler a terceira carta, vocês possam observar o fato de que, em momento algum desta carta, ou dos demais escritos produzidos pela mão deste homem de Deus, ele afirmou que experiência de conversão vivida no passado proporcione a certeza ou possa garantir a vida eterna. Lhe chama a atenção desse fato, porque muita gente está pensando que alcançou a salvação de Deus pelo fato de que lá no passado viveu a experiência da salvação. Essa é uma primeira observação que eu quero fazer. O pretérito não lhe garante. O presente lhe convida para atitudes de salvação. E o futuro se desenha para nós como uma esperança vívida de que aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, ele nos dá os instrumentos necessários para que nós não saiamos dela e assim possamos assegurar isto que o apóstolo chama de certeza da vida eterna. Todos nós cremos, não apenas supomos, que possuímos a vida eterna. Entretanto, estou dizendo e quero reafirmar que experiência passada, muitas vezes de uma fé morta, porque a fé morre sim, ela nasce, ela cresce, mas ela também morre. Experiências passadas de uma fé já amortecida não asseguram a ninguém a vida eterna perante Deus. E nós sabemos muito bem, pela leitura dos nossos sentimentos, da nossa mente arejada pelo sopro do Espírito Santo, que o anelo maior do cristão é ter a certeza presente da vida eterna. Esse é o anelo maior do cristão. Todos nós queremos manter a certeza da vida eterna. Não há nada mais precioso para nós. Não há templo bonito, não há casamento harmonioso, não há posição social admirada e desejada, não há títulos honoríficos, nada nesta vida para o verdadeiro cristão é mais importante do que ele ter a convicção de que a sua vida futura está guardada em Deus. Aleluia! Ele ter a certeza de que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, ele irá para a eternidade morar com Deus. Aleluia! Nós somos chamados, e está publicado em livros espalhados no mundo todo, do povo mais feliz da terra. Mas se nós não tivermos essa certeza agora, nós somos a mais infeliz de todas as criaturas já feitas pela vontade de Deus. Porque abandonamos todo o mundo de prazeres, deixamos de lado todas as ofertas que a sociedade nos dá e que são legitimadas pela própria lei dos homens, para seguir uma carreira de fé. E se não tivermos essa certeza, nós somos os mais desgraçados dentre todos os homens, tolos, porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança vem de cima. Aleluia. Na primeira carta de Paulo à igreja que estava em Tessalônica, no capítulo 4, 2 versículos adequam-se perfeitamente a essa realidade que eu estou desenhando com palavras. Disse o apóstolo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos ou ficarmos vivos, segundo a versão revista e corrigida, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram primeiro nas nuvens. E ele diz: a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou temos essa certeza ou somos tolos. Ou temos essa certeza ou somos loucos. Ou temos essa certeza
ou somos os mais infelizes dos seres na superfície desse planeta. Até os animais mais desprezíveis estão vivendo e se apropriando de tudo que tem direito na superfície do planeta. Só nós abrimos mão. Em favor de quê? É uma troca. Nós abrimos mão por algo melhor, eterno, duradouro. Aleluia. Mas se não temos uma garantia de que vamos morar a eternidade com Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui? Voltemos para a imundícia. Se de lá saímos, e o sujo suje-se mais ainda, diz a palavra. A primeira carta escrita por João, ela traz para nós, e João era um homem, como eu já disse, ancião, idoso, ponderado, pensativo, mestre dos sentimentos e senhor das palavras pela inspiração do Espírito. E nesse seu perfil professoral, ele elaborou para nós um teste na primeira carta, um teste para que nós façamos aqui hoje à tarde, para sabermos se temos a certeza da vida eterna. São indicativos da garantia pessoal, não é coletiva, é da garantia pessoal do cristão, de ele ser ou não um salvo na pessoa de Jesus Cristo. Quero convidá-los, os que estão aqui e os que estão à distância, para fazer esse teste agora e verificar se conseguimos tirar a nota necessária para garantir a vida eterna. Primeiro quesito do teste: ter a certeza da vida eterna, segundo o ensino de João, é crer no nome do Filho de Deus. Primeira condição para termos a certeza da vida eterna, necessário é que creiamos no nome do Filho de Deus. Parece, pela alegria da igreja, que vocês estão se considerando aprovados nesse primeiro ponto do teste. Mas olha, muita gente não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e já fica reprovado no primeiro teste. Primeiro ponto do teste já está reprovado, porque olha, atenção, tem que tirar a nota máxima. Não pode ficar em nenhum quesito. Não passa com nota 60, nem com 70, nem com 80, nem com 90, tem que passar com 100. Não há vida eterna, nem certeza de salvação, sem uma fé inabalável na pessoa de Jesus Cristo. 1 João 5,5 está escrito assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É possível alguém vencer o mundo sem ter essa fé inabalável no Filho de Deus? Logo a seguir, coloca-se um segundo ponto, que está no contexto dessa palavra, no capítulo 4, versículo 15, dessa primeira carta, onde João escreveu assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Aleluia. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é condição sine qua non para a salvação. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se creia, diga glória a Deus, porque você está passando nesse primeiro ponto do teste. Mas não vamos ficar só com o pensamento de João. Vamos recorrer ao Dr. Paulo, aquele homem poderoso nas Escrituras. No capítulo 10 aos Romanos, nos versículos de número 10 a 9, Paulo escreveu a palavra que eu considero a chave desse primeiro ponto. Ele disse assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Aleluia.
essa é a condição sine qua non para a salvação. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o meu Salvador. Glória a Deus. A igreja está aprovada nesse primeiro ponto? Vamos para o segundo. Ouçam bem. Segundo João, nós temos a certeza da vida eterna quando temos Cristo como Senhor e procuramos guardar os seus mandamentos. Agora não se trata de Jesus como Salvador. Agora nós estamos tratando de Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Como Salvador, todos querem. Quem está se afogando não quer saber de que material foi feita a corda. Quer que a corda seja lançada para ele se agarrar e subir. Não quer saber se o tronco de madeira ou a prancha é de pereiro, sucupira, andiroba, peroba, maçaranduba. Ele quer se agarrar para se salvar. Agora, não estamos tratando aqui de salvação. Estamos tratando aqui do senhorio de Cristo. 1 João capítulo 2, versos 3 e 6. Está escrito assim, 3 até o 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Muita gente está agindo assim, dizendo, eu conheço Jesus. Ora, a humanidade conhece Jesus. Só houve um homem inglês, mundialmente conhecido, que abriu a boca para dizer que era mais famoso e mais conhecido do que Jesus. O fim dele não foi dos mais agradáveis, não. E o mundo continua contando a história da cruz. John Lennon e todos aqueles que se arvoraram serem mais conhecidos, mais amados do que Jesus Cristo, não responderão por isso, porque é um pecado perdoável. Mas há um pecado que não tem perdão. É desconhecer Jesus como Salvador e não aceitá-lo como seu Senhor. E o senhorio de Cristo subentende cumprir os seus mandamentos. Aquele que conhece a Jesus, mas não cumpre os seus mandamentos, está mentindo quando diz que o conhece. É o que João está dizendo para nós. Na carta, ou melhor, no evangelho que João próprio escreveu, o mesmo João, no capítulo 14, no verso de número 21, ele registrou essa palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Jesus é Senhor da sua vida? Aleluia. Se é, esteja alegre, porque você acaba de ser aprovado no segundo ponto. Jesus, meu Salvador. Jesus, o meu Senhor. Mas para sermos marcados com o senhorio de Cristo, porque o senhorio de Cristo marca sim. Quantas vezes as santas mulheres, os santos irmãos, circulando pelas ruas da cidade, alguém já olhou e disse, você é crente? Sabe por quê? Porque o senhorio de Cristo está marcado em você. Aleluia. Nós trazemos em nosso corpo as marcas de Cristo. Parodiando Paulo, podemos dizer isto. As marcas do senhorio de Cristo devem nos acompanhar para nós sermos aprovados no teste. Terceiro ponto, João ensinou. Temos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho e não ao mundo. Aí que o caldo parece que está entornando. Amar a Deus é fácil. Todo mundo ama a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Jesus. Ave Maria, como eu amo a Jesus, não é? Às vezes vemos alguns crentes pronunciando assim essa palavra de convicção. Virgem Nossa Senhora, eu amo a Jesus. Virgem Maria, como eu amo a Jesus. São expressões de convicção, né? Nascidas do vocabulário do homem sertanejo, adepto de Maria. Mas ouça o que é que diz a palavra.
1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que significa não amar o mundo? Não amar o mundo e sim amar a Deus e amar a Jesus significa dar sempre a primazia em tudo que fizermos a Deus e a Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Senhor. A primazia é dele. Se não houver conflito de interesse entre a sua palavra, entre os seus mandamentos e aquilo que nos cerca, tudo bem. Mas se houver o mínimo conflito de interesse, a primazia de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é um ponto interessante, guardem isto. O pastor Tiago parece, pela Escritura, confirmar essa tese de João. No capítulo 4 da carta universal, Tiago diz: qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E agora a coisa fica mais clara para nós, porque não pode haver superposição de interesses. Aí é a excludência. Se quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Escutem bem. E quando nós optamos por ser amigo de Deus, nós nos tornamos inimigos do mundo. Nem Deus aceita a amizade do verdadeiro cristão com as coisas mundanas, e nem o mundo aceita no seu meio um verdadeiro cristão que tenha Deus em primeiro lugar. O mundo nos abomina, nos aborrece, nos vomita da sua boca. Às vezes nós causamos mal-estar nas pessoas pela clareza que nós temos de que Deus nos concedeu Jesus Cristo como nosso Salvador, o senhorio de Cristo está em nós, e nós optamos por viver uma vida pia, separada das coisas do mundo para servir melhor a Deus. O mundo não aceita isto. Vocês têm escolhido a melhor parte? Vocês têm optado por ser amigo de Deus? Se fizeram isto, digam glória a Deus, porque passaram no terceiro ponto. Quarto, João ensina nessa carta que nós temos a certeza da vida eterna, e eu disse, guardem essa palavrinha, quando habitualmente praticamos a justiça. Pastor, eu nunca vi isso. Então vai ver agora. 1 João capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Maravilha. Nós trazemos gravados em nós o código genético da justiça. Mas pastor, mas meu pai e minha mãe talvez não tenham sido tão justos assim. Mas eu não estou falando desse nascimento. Estou falando daquele nascimento que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. É nascer da água, como foi lido na leitura de hoje. Não é do sangue. Nascer da palavra regeneradora. 1 João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora aqui João pegou pesado, porque ele começou agora a fazer separação entre duas categorias de filhos espiritualmente gerados. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele foi curto e grosso. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Cristão injusto não passa no teste. Nós temos a essência da justiça de Deus. Não podemos ser injustos. Ao menos não devemos ser injustos. O livre-arbítrio nos é dado. Escolhemos. Mas está muito claro no texto: se formos injustos, não somos filhos de Deus. Eu não estou falando da justiça do doutor José Roberto, do doutor Pedro Blumenthal, dos outros advogados presentes. Aquela justiça que tem uma venda nos olhos, que é cega. Que o homem pratica um crime
é condenado, é réu confesso, abre a sua boca e diz que fez, e fica 11 anos sem pagar pelo preço do crime cometido. E o pobre com fome que passa numa padaria e subtrai um pão, é preso imediatamente, dorme na cadeia, leva uma surra e ainda fica lá muitos dias. O pão foi digerido, mas ele não é solto. Não, estou falando do espírito de justiça que está presente em cada um dos filhos de Deus, que nos incomoda qualquer ato de injustiça e que deve nos levar a praticar sempre atos de justiça, porque se não praticarmos atos de justiça, não somos filhos de Deus. Aleluia. Passamos nesse teste. Quem tem coragem de dizer amém? Que Deus confirme tua palavra. E amém. Está ficando apertado, está ficando difícil, mas eu tenho que prosseguir, porque João não parou. E ele escreveu assim, de uma forma muito clara, dizendo que nós temos a certeza da vida eterna quando amamos os irmãos. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 9 a 11. Está escrito assim: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Desamor é cegueira espiritual. Desamor é cegueira espiritual. João está dizendo isso para nós. Todos nós queremos passar desta vida para uma vida melhor. E João nos adverte dizendo assim, capítulo 3, versículos 14 e 15. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E continua, quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão, é homicida. E todos nós sabemos, estou dizendo eu, que nenhum homicida alcança a vida eterna, que nenhum homicida permanece em Deus, que nenhum homicida tem a vida eterna. É João ensinando isso para nós. E a pergunta clara e que não se cala é: amamos os nossos irmãos? Quem ama, diga amém, porque você acabou de ser aprovado em mais um teste. Mas se porventura tem alguém que você não ama, que você não consegue abraçar, que você não consegue olhar no olho, que você não consegue orar por ele, que você não consegue abençoá-lo, ainda tem tempo. Amados, 1 João 4, 7 e 8. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quantas vezes nós cantamos isso na igreja, né? Amados, amemos de fato e de verdade, de fato e de verdade. Já cantou isso alguma vez? Nunca cantou? Pois aprenda esse corinho, que ele é uma bênção para nos colocar no caminho da aprovação deste ponto espiritual. Porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí o corinho pega agora mais pesado e diz assim: se você não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemos de fato e de verdade, assim ensina a palavra de Deus. Amamos de fato e de verdade? Ou amamos só de palavras? Amamos de fato e de verdade? Ou amamos só de tapinha nas costas? Amamos de fato e de verdade? Ou amamos só de mensagenzinhas passadas pela mídia? Amamos de fato e de verdade? Porventura somos capazes de nos sacrificar em favor do nosso irmão? Ou nem sequer muitas vezes conseguimos estar presente quando o nosso irmão está falando? Porque o desamor nos obriga a nos afastar para não pecar mais. Glória a Deus. Jesus ensinou assim para os discípulos: eu tenho um novo mandamento para vocês. Capítulo 13 do Evangelho de São João, versículos 34 e 35. Confiram. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns
aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E aí fechou agora. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aquele mendigo que muitas vezes chegam nos templos religiosos e os guardiães das portas não deixam entrar para não contaminar o ambiente, mas estão vindo à procura de um abraço amigo, fraterno. Aí é que a gente sabe se ama de fato e de verdade. Aleluia. Estou crendo que vocês estão aprovados em 5 pontos já. Vamos para o 6º. João ensinou: temos a certeza da vida eterna quando temos consciência de que o Espírito Santo habita em nós. Já vi gente dando glória a Deus, aleluia. Parece que vão passar nesse ponto. 1 João, capítulo 3, versículo 24, está escrito assim: e nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Agora, uma coisa é Deus dar o Espírito, a outra é nós recebermos. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. 1 João 4,13. Essa verdade ele repete seguidamente nos 2 capítulos. O Espírito de Deus está em sua vida. Pastor, como é que eu posso saber isto? A Escritura diz que pelo fruto o conhecereis. Qual é o fruto que você tem produzido? Fruto de amor, de paz, de concórdia, de amizade, de serviço, de obediência à palavra, de adoração a Deus. Você tem alegria, não apenas de vir para a casa do Senhor, mas servir ao Senhor em qualquer condição? Que fruto o Espírito tem permitido que você dê lá no seu ambiente de trabalho? O fruto do bom testemunho, o fruto do reconhecimento como homem de Deus, como mulher de Deus. Como é que lhe identificam na sua escola? Não é só dizer, eu sinto o Espírito de Deus em mim. É saber o que é que o Espírito de Deus está produzindo em sua vida. De repente esse sentimento pode não ser verdadeiro, pode não ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não leva o jovem ou a jovem para determinadas atitudes. Às vezes vemos na frente dos templos os jovens saindo dos cultos, indo lá para a calçada e ficam tão arrochadinhos ali que a gente passa e pensa que é um só. Nem a luz do carro consegue separar. Aí de repente a gente diz, espera, aquela pessoa está com a roupa verde na frente e branco nas costas. Aí volta e olha e diz, não, são 2 pessoas. Aí está na igreja e diz, estou aqui para adorar a Deus. Aí sai da porta da igreja do lado de fora, já não está mais glorificando a Deus com a sua vida. O Espírito de Deus está em nós, então demos frutos que dignifiquem o nome de Deus. E se isso acontece, dê glória a Deus, porque você foi aprovado no 6º ponto. Glórias ao nome do Senhor. João ensina que temos certeza da vida eterna quando nos esforçamos para seguir o exemplo que Jesus nos deu e viver como Ele viveu. Agora complicou mais, porque Jesus teve uma vida tremendamente a serviço do Pai. No capítulo 2, versículo 6 dessa carta ele escreveu assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. No seu evangelho ele ensinou assim, capítulo 13, versículos 14 e 15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu, Jesus, vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Lavar os pés aqui é um simbolismo. Ele fez literalmente, mas para nós deixou o exemplo simbólico. Em alguns momentos, nós somos tão grandes, tão poderosos, tão importantes, que não somos capazes de nos inclinar, nem para ver aquele irmãozinho tão pequenininho que... quanto mais lavar os pés uns dos outros. 1 Pedro registra para nós a lição do velho pescador, do homem supostamente indouto, mas que trouxe para nós uma contribuição rica de ensino da parte de Deus. Ele disse assim, também Cristo, 2:21 de 1 Pedro, também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas.
Temos seguido os passos de Jesus? Há um livro muito famoso, escrito por um homem que leva o nome de Sheldon. Em meus passos, que faria Jesus? Mesmo autor de um outro livro muito belo, A Crucificação de Philip Strong. Ele nos sinaliza um caminho a seguir, mas o modelo deste caminho não é ele, Sidney Sheldon. O modelo desse caminho é Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora vem uma questão bem facinha, para todo mundo ser aprovado. João ensinou que temos a certeza da vida eterna quando mantemos o anelo e a esperança na vinda de Cristo. Pastor, eu nunca vi isso. Que coisa. João ensinou assim. Foi, capítulo 3 dessa carta, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aí ele para e diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Glória a Deus. Aprovados até agora? Glória a Deus. Última questão, e já vamos nos alegrar, porque passando por essa, estamos aprovados. João ensina: temos a certeza da vida eterna quando vivemos na luz e em comunhão com os santos. E ele escreveu assim, no comecinho dessa carta, versos 1 até o 5 do capítulo 1. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha a chave aí. Entenderam por quê? Andar na luz, ter comunhão com todos os santos é condição sine qua non para viver a vida eterna? Porque andando na luz e tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. E sem pecado, na condição de santificação, nós veremos o Senhor. A palavra de Paulo aos Coríntios, quando ele escreveu no verso 16 do capítulo 10, dizendo assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? A celebração da mesa do Senhor é composta desses dois elementos. A expressão do apóstolo é objetiva. O pão que abençoamos, o cálice que abençoamos, o pão que abençoamos é o pão da comunhão do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo na terra? A sua igreja. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E quem é que tira pecado na terra? O sangue de Jesus Cristo. Estava simbolizado lá na lei. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O cálice da bênção na nossa vida é a comunhão do corpo de Cristo. Sem comunhão não há salvação. Não podemos ter certeza da vida eterna. Unidos avante lutemos, com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal.
sem